Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Cristo esteja com você que está me assistindo. Envio. Esta é a palavra-chave da liturgia deste final de semana. No Evangelho, nós ouvimos Jesus escolhendo 72 discípulos e enviando-os em missão. Nós sabemos que Jesus tinha os 12 apóstolos, né? Um grupo mais íntimo dele, mais próximo. E estes apóstolos receberam uma missão, nós podemos dizer assim, sacramental. Através ali da profissão de fé de São Pedro, Jesus fundou a igreja e dá autoridades a eles a perdoarem os pecados, por exemplo. Os bispos são herdeiros desta missão, são sucessores dos apóstolos. E os padres, como auxiliares dos bispos, recebem também esta missão. Então é graças a eles que nós temos acesso aos sacramentos. Mas e estes 72 discípulos que nós ouvimos hoje? É claro que Jesus tinha mais discípulos, pessoas que o acompanhavam também, que o seguiam há muito tempo, né? Pelo menos desde ali do comecinho do seu ministério. Esses 72 discípulos simbolizam o nosso compromisso na missão, leigos e leigas. Nós também somos chamados a sermos missionários. E quando a gente fala de missão, logo nós imaginamos alguém saindo da sua casa, indo pregar em outro lugar, indo para outro país, né, subindo num palco e pregando ali para uma multidão de pessoas. É claro, né, o missionário também tem esse deslocar-se. Mas a nossa missão como leigos começa em nossa casa, com nossa família. E claro, é o lugar mais difícil. A nossa família deve ser o nosso primeiro campo missionário. A nossa casa deve ser o nosso primeiro campo missionário. E por que eu falo que é o mais difícil? Porque na rua as pessoas têm uma visão sobre mim. Você que me assiste talvez não me conheça pessoalmente. Você tem uma visão sobre mim. Mas na minha casa, as pessoas que moram comigo me conhecem bem. Sabem das minhas fraquezas e dos meus defeitos. E olhe que não são poucos. É por isso que a nossa casa deve ser esse primeiro campo de missão, e nós somos chamados a anunciar Jesus não só com palavras, né? É muito bom sempre estar falando de Jesus, mas também com a nossa vida, acima de tudo com a nossa vida. Então eu preciso deixar que Jesus vá entrando em meu coração, transformando a minha vida, e eu vá mudando o meu jeito de ser com os meus familiares. Também sou chamado a ser missionário na rua da minha casa, no meu trabalho, deixando que Jesus age em mim e as outras pessoas o enxerguem através das minhas ações. É esta é a missão que Jesus nos chama para hoje. E é interessante que Jesus já diz: olha, eu vou enviar vocês como cordeiros no meio de lobos. Não é fácil, meu irmão. Nós sabemos disso. Mas todo missionário católico, né, todo católico é missionário, podemos dizer assim. Nós recebemos isso no batismo. Quando somos batizados, nós recebemos essa missão. Então, todo católico deve ser portador da paz. Porque Jesus diz para os discípulos chegarem numa casa e a primeira palavra a ser dita é: a paz esteja convosco. Então, nós não podemos ser anunciadores de tragédia, de desgraças, né, de palavras pesadas, de tristeza, de maldição. Não. Nós somos chamados a sermos anunciadores, portadores de bênçãos, de palavras de vida. A nossa missão é essa, é levar a paz. E a gente talvez nunca vá pregar num lugar cheio de pessoas, mas a gente vai pregar ali para as pessoas que convivem com a gente, no nosso modo de viver, no nosso modo de falar. Então é muito bom conversar sobre Jesus com as pessoas que estão ali em volta da gente. Mas é muito bom nós mostrarmos a essas pessoas que nós realmente seguimos Jesus através do nosso modo de vida. Porque às vezes também, dependendo do ambiente que você
frequenta, por exemplo, no seu trabalho, na sua faculdade, você pode se deparar com pessoas que não têm fé em Jesus Cristo. E aí você vai começar a falar de Jesus de uma maneira não muito sábia. Você vai mais incomodar do que ajudar. Mas o seu modo de viver pode ajudar a pessoa a, a se converter. E talvez você está me ouvindo e fala assim, tá bom, Andrei, você está falando aí da missão, que eu sou chamado a ser missionário na minha faculdade, no meu trabalho, na minha família, que Jesus me envia em missão. Mas não é fácil não, porque ó, na minha família só tem eu de católico. Minha esposa não quer ir à missa, meu pai não quer ir à missa, meu marido não quer ir à missa. Na minha rua lá também, os vizinhos, a gente não se dá muito bem. Nossa, no meu trabalho, tem um companheiro lá que, ó, só por Deus. Eu peço para Deus me dar paciência, porque se me der força, eu vou preso. Então, como que eu vou ser missionário assim? Deixa eu te contar uma história. Um jovem, nascido numa família católica não praticante, eu não gosto muito desse termo, né? Que ou você é católico ou você não é. O jovem nasceu nessa família, uma família que se dizia católica, que ia à missa só de vez em quando. E quando ele tinha cerca de 2 anos de idade, mais ou menos, 3 anos, uma babá começou a catequizá-lo. Essa babá começou a falar de Jesus para ele. Começou a falar de Nossa Senhora, das coisas da igreja, sobre Deus. E esse jovem foi absorvendo tudo aquilo que ela ia falando quando ele era pequenininho. E ele começou a fazer perguntas para a mãe dele sobre a fé. A mãe dele, para não ficar de fora, o que ela fez? Fez teologia. E quando ela começou a fazer teologia, ela e o restante da família, consequentemente, reaproximaram-se da igreja. Passaram a participar da igreja frequentemente. Esse jovem foi crescendo, crescendo, né, e cada vez mais adentrando ali na vida da igreja. Em setembro, esse jovem passará a ser conhecido como São Carlo Acutis. Através de uma babá, de uma moça leiga, que Deus usou para que o Carlo tivesse o primeiro contato com as coisas de Deus. Através dessa moça que Carlo ouviu sobre Jesus Cristo, sobre a igreja de Jesus, e começou ali a se apaixonar por esse Deus. Em breve será proclamado santo. Talvez, meu irmão, você tenha esse papel da babá. Talvez só tenha você, de católico, de cristão, na sua família, no seu emprego, na sua rua. Mas provavelmente Deus usará para tocar a vida de outras pessoas, para mudar a vida de outras pessoas. E aí, eu sempre falo isso, falei ao longo desse vídeo algumas vezes e repito. Não se preocupe com palavras. Não se preocupe em falar muito bonito. Até no Evangelho mesmo, Jesus nos fala de não termos essa preocupação. Basta confiarmos nele, confiarmos na graça dele. Viva por Jesus. Viva por Jesus. Porque a sua vida vai ser o Evangelho que as pessoas lerão. Esta é a nossa missão. Somos enviados para isso, para levarmos o Evangelho da paz, para levarmos a boa nova a todos os nossos irmãos. Que o Senhor nos ajude a sermos missionários. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.